A paz do Senhor Jesus para todos vocês que estão nos dando esse privilégio de acompanhar esse tempo que nós temos chamado de Mais de Deus. Há mais de Deus para a sua vida, há mais de Deus para a sua família, para o seu casamento. Então esse tempo é um tempo que Deus tem reservado para trazer nutrição da palavra de Deus para as nossas vidas. E eu queria te convidar a iniciarmos com uma oração, porque nós temos assim aprendido que antes de tudo, oração. Então eu convido você aonde está a fechar os teus olhos e vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu te louvo e te agradeço por esse grande dia, por essa oportunidade, por essa porta que a tecnologia nos abre para levar a tua palavra até os lares de todo esse país e, quiçá, em todo esse mundo. Em nome de Jesus, amém. Meus queridos, eu gostaria de compartilhar algo muito interessante que um dia desse eu estava meditando sobre esse texto aqui de Êxodo, capítulo 4, aonde Deus concede poderes para Moisés, tá? E esse poder que Deus concedeu a Moisés naquele tempo serve para nós hoje, cada um dos cristãos que servimos ao Senhor a cada dia. Eu gostaria de ler esse texto com você. Eu vou ler aqui Êxodo capítulo 4, do versículo 1 em diante. Tá bom? Diz assim, olha. Respondeu Moisés, mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão, o Senhor não te apareceu. Perguntou-lhe o Senhor, que é isso que tens na mão? Respondeu-lhe, um bordão. Então lhe disse, lança-o na terra. Ele o lançou na terra e o bordão virou uma serpente. E Moisés fugia dela. Disse o Senhor a Moisés, estende a mão e pega-lhe pela cauda. Estendeu ele a mão, pegou-lhe pela cauda e ela se tornou um bordão. Para que creiam que te apareceu o Senhor, Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, disse-lhe mais o Senhor, mete agora a mão no peito. Ele o fez, e tirando-a, eis que a mão estava leprosa, branca como a neve. Disse ainda o Senhor, aqui no versículo 7, torna a meter a mão no peito. Ele a meteu no peito novamente, e quando a tirou, eis que se havia tornado como o restante de sua carne. Olha só, gente, que texto interessante. Deus havia chamado a Moisés assim como Deus chama cada um de nós, né? A Bíblia fala que todo aquele que recebe a Jesus recebe o poder de ser feito filho de Deus. Então, havia uma missão na vida de Moisés como há na nossa vida. A missão dele era libertar o povo hebreu das garras de Faraó. Mas para isso ele precisava de um endosso, ele precisava de algo que comprovasse que Deus havia chamado ele. E não só Moisés precisa disso, como cada um de nós precisamos dar sinais da vida de Deus ou da presença de Jesus na nossa vida. Ele fala assim, olha, Senhor, como é que vão crer em mim? Né? Ele fala assim, olha, aí Deus diz assim, o que tu tens na tua mão? Eu tenho um bordão. Bordão simboliza, símbolo de autoridade, simboliza autoridade. Então todos nós que somos filhos de Deus temos autoridade. Ele fala, então pega, Moisés, esse bordão e lança na terra. E quando ele lançou, esse bordão se transformou numa serpente. E quando se transformou numa serpente, o Moisés fugia dela, né? Então o que isso me ensina analogicamente? Moisés precisava de um endosso, de um comprobatório de que o Senhor havia estado com ele e recebeu a autoridade, né?
Mas só que Deus estava ensinando para Moisés que dentro de cada autoridade, ou cada autoridade que eu e você recebemos, existem problemas a serem resolvidos. Todo bordão de autoridade também tem serpentes que simbolizam os problemas e as dificuldades no exercício e no chamado da fé. Mas Deus também ensinou como lidar com os problemas. Olha, agora pega por trás, pela cauda, e Moisés fez isso com sabedoria, com certeza com temor, porque não é fácil lidar com conflitos. É muito bom ter autoridade, mas é muito bom você também entender que você só recebe autoridade porque existem serpentes a serem vencidas, existem conflitos a serem vencidos. E ele fez exatamente o que o Senhor orientou, pegou pela cauda e aquela serpente voltou a ser um bordão, né? Deus fala, olha só, não trate a serpente como serpente. Trate o problema com sabedoria e debaixo da minha orientação. E ele pegou de volta, e quando nós ouvimos o Senhor, no exercício do nosso chamado, no exercício da nossa liderança, o bordão sempre vencerá os problemas. A autoridade de Deus na nossa vida sempre vai vencer os problemas. Mas ele precisava de mais sinais, e o Senhor disse assim, olha, agora mete a mão no teu peito. Ele meteu, quando ele tirou a mão estava branca, como a neve, simbolizando que estava leprosa. Mete novamente no peito, ele meteu novamente no peito, quando voltou a mão dele estava normal. O que Deus quer dizer para nós hoje, filho, né? Nós precisamos entender que todo chamado de Deus na nossa vida, ele nos dá autoridade. Olha o que a Bíblia diz, né? Os sinais vão de acompanhar aqueles que creem, lá em Marcos 16, 17, né? Em meu nome expedirão demônio, falarão novas línguas, se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará mal algum, e se impuserem a mão sobre os enfermos, eles ficarão curados. Então, para que o mundo creia que o Senhor nos enviou, é preciso ter sinais. E o que Deus nos ensina nesse segundo sinal? O coração daquele que é chamado, se tiver leproso, a sua produtividade é leprosa. Se o coração daquele que foi chamado é sadio, a sua produtividade é sadio. O que a Bíblia nos ensina? De tudo que devemos guardar, lá em Provérbios 4, 23. Nós devemos guardar o nosso coração, porque dele é que tem as saídas da vida. Então, filho, muitas vezes o mundo não tem visto o sinal, porque o bordão de autoridade que eu recebi, né, que muitas vezes recebemos com muita alegria, um chamado, a pessoa de Jesus na nossa vida, mas quando os problemas aparecem, a serpente, nós corremos dela. E o Senhor nos ensina a lidar com os problemas, é com sabedoria, é pegando pela cauda e não pela parte da frente, aonde está a letalidade da serpente, aonde está a letalidade de todo problema, porque todo problema tem a sua letalidade. E outra coisa, muitas vezes nós temos um chamado e não guardamos o nosso coração. A Bíblia nos ensina em Salmo 119, versículo 11, diz assim, escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Então a forma de guardar o nosso coração sadio e concomitantemente a nossa produtividade, porque a nossa mão simboliza produtividade, simboliza serviço. Por isso que Jesus diz, aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é digno de mim, né? Então, quando nós não guardamos o nosso coração, quando nós não ensopamos o nosso coração com a presença de Deus, com a palavra de Deus, o nosso serviço é leproso. A nossa produtividade, ela é nula. Mas quando o nosso coração é sadio, a prova de que o coração de alguém que foi chamado
A prova de que o coração de um crente é sadio é quando a mão dele é sadia dentro do reino de Deus, quando ele produz, quando ele investe tempo, quando ele investe recurso, quando ele investe a sua vida, é a prova de que o coração dele é sadio. Quando eu sempre fico na periferia do reino, dando desculpas que eu não posso isso por causa disso ou daquilo, isso daí é uma evidência de que o coração está leproso, por isso a mão é leprosa. Então, filho, Moisés ele queria sinais para que o povo cresce que ele havia sido enviado pelo Senhor para libertar. E o Senhor deu dois, o bordão de autoridade e o coração dele. E isso até hoje serve. O mundo vai crer que nós fomos enviados quando nós soubermos ser filho, quando nós soubermos usar a autoridade de ser filho com sabedoria, com humildade, com autoridade, e quando nós refletirmos o amor de Deus através das obras, porque a fé sem obra, ela é morta. Então, meus amores, essa é a palavra de Deus para nós nessa manhã. Que eu e você que está me ouvindo possa ser nutrido por essa verdade. E que nós possamos ser produtivos no reino de Deus, guardando o nosso coração e usando com responsabilidade o poder do chamado sobre a nossa vida. Então eu quero orar pela sua vida, eu quero declarar profeticamente que o Senhor vai estar te levantando, juntamente com toda uma geração de homens e mulheres que carregam o bordão de Deus na mão e um coração cheio de amor pelas vidas, pelo reino, pela obra de Deus. Então, se você puder me acompanhar, feche os seus olhos, que eu quero colocar a minha e a tua vida diante do Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai querido, replica, Deus, em nós, em cada um de nós, esses princípios que Moisés viveu. Moisés teve sucesso como libertador do Egito, porque ele soube usar o bordão, soube lidar com os problemas que há no bordão e soube lidar com, ó Deus, o seu emocional, não permitiu que o seu coração fosse manchado, ó Deus, com ressentimento, com mágoa, com ódio, e soube viver o teu propósito com inteireza de coração, e com isso a sua mão sempre foi produtiva, ele sempre foi um instrumento nas tuas mãos, e que essa geração, Senhor, a começar na minha vida, possa viver intensamente essas verdades agora e sempre. Amém. E graças a Deus. E Deus te abençoe e te dê um dia cheio da presença de Deus.